Pergunta: os pastores acreditam que o avanço tecnológico com o uso da inteligência artificial vai substituir o ser humano em atividades como produção acadêmica e científica? Pastor Douglas, pode começar? Prezados irmãos, mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero também cumprimentar o pastor Ezequias Soares pela explanação desta primeira plenária. E nós estamos, de fato, com uma preocupação ascendente sobre o uso da chamada inteligência artificial e na produção acadêmica em especial, porque se promete, por exemplo, concluir um TCC, uma dissertação, uma tese em pouco tempo usando a inteligência artificial. No entanto, eu acredito que, embora muitos façam uso desse recurso, o que pode caracterizar plágio, o plágio ele é uma prática recorrente sem a inteligência artificial. Pessoas desonestas não precisam de inteligência artificial para produzir aquilo que alegam ser de sua autoria. Então, eu acredito que poderá sim a inteligência artificial aumentar o número de pessoas que cometam plágio produzindo material que não é seu, mas não acredito que isso vá substituir autores ou o ser humano na produção. E um detalhe que quero esclarecer: inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, não é uma questão problemática. Se a pessoa souber usar a ferramenta sem o plágio, para pesquisa, para consulta, facilita por demais a vida de quem é pesquisador. Não necessariamente signifique que vá substituir o ser humano, porque daí o ser humano, porque o ChatGPT, que é um dos modelos, né, de IA, ele comete várias falhas, faz citações que não existem, e inventa inclusive obras que não são publicadas, mistura autores e editoras, e o ser humano precisa estar ali para fazer a correção. É a minha opinião, é o que eu penso. Isso é uma verdade. Assim que surgiu o ChatGPT, eu fui fazer uma pesquisa do meu nome e disse assim: Elias Torralba é um pastor batista. É mentira, né? Então ali estava a prova de que a inteligência artificial não é tão inteligente assim, porque de batista eu não tenho nada, a não ser o respeito pelos nossos irmãos. Diante do que o pastor Douglas tem discorrido, inclusive já parabenizei individualmente ao pastor Ezequias Soares, e parabenizá-lo parece ser redundante, mas fica aqui o registro da minha gratidão por esta exposição tão clara e preciosa. Em primeiro lugar, eu também defendo a ideia de que não, a inteligência artificial ela não vai substituir o ser humano. É evidente também que tudo que é novo traz espanto, preocupação, causa expectativas, e a inteligência artificial não é diferente. Eu tenho pensado, menos do que deveria, mas tenho pensado minimamente a respeito da inteligência artificial. E a teologia, ela tem como papel na história interpretar o seu próprio tempo. Então a teologia, ela tem como uma das principais missões que ela tem atualmente é dar uma resposta à questão da inteligência artificial. É evidente que eu vou trazer aqui uma forma de pensar o texto que Jesus falou, o princípio falado por Jesus, para mostrar aquilo que eu penso sobre não só a inteligência artificial, mas da tecnologia em si,
e o advento das redes sociais. Jesus disse que aquilo que se fala sussurrando ao pé do ouvido, dentro de um quarto fechado, será propagado em cima do telhado. A ideia ali, e aí aqui é uma tentativa de uma exegese, a ideia ali é de que esse telhado é da mesma casa onde está o quarto que é usado para se falar sussurrando ao ouvido. O princípio é claro, não há nada que fique escondido. Me parece que a tecnologia, o fenômeno e o advento das redes sociais e agora da inteligência artificial servem também como a prova de que nós vivemos a geração do telhado, da exposição. Aquilo que era tratado de forma íntima, hoje é tratado de forma muito claro, enfático e evidente. Por que eu estou dizendo isso? Para ir na mesma linha do pastor Douglas, que falou muito bem, de que a inteligência artificial, ela não vai trazer nada de novo quando o assunto é a produção acadêmica, porque ela não muda as pessoas, ela apenas revela quem de fato as pessoas são. Então, uma pessoa transformada pelo Espírito, moldada pelo Espírito, ela vai refletir essa vida transformada no uso da inteligência artificial. Então, o problema não está necessariamente na inteligência artificial, porque ela é como a internet. Ela não é nem boa nem ruim, depende na mão de quem ela está. É como uma faca bem afiada de cozinha, nas mãos de uma cozinheira profissional, 10 horas da manhã no domingo, é a certeza de coisa boa. Agora, a mesma faca, na mesma cozinha, da mesma casa, nas mãos de uma criança de 2 anos, é a certeza de uma tragédia. Então, depende de quem usa. Então, não é propriamente dito a inteligência artificial, antes, o estado de espírito da pessoa. Então, para mim, não substitui e também não promove o plágio, por exemplo. Apenas contribui para que vivamos e vejamos que, de fato, atravessamos a geração do telhado. É a minha opinião. Eu concordo plenamente com o pastor Elias Torral, o pastor Douglas, só que tem uma coisa, isso não vai ajudar muito, né? A ciência se renova, não é? E citando Gaston Bachelard, né? Daqui um pouquinho temos outras coisas, né? E além disso, nós estamos acima dessas coisas. O ser humano está acima da tecnologia, entendeu? Então, a tecnologia não nos domina, mas nós podemos dominá-la. Muito bem. A segunda pergunta. A ciência fala a respeito dos grandes animais pré-históricos conhecidos como dinossauros. Qual o texto bíblico embasa isso e quando podem ter existido? O pastor Elias Torralbo está sugerindo o pastor Ezequias para responder. Eu não estava lá. Também não. Veja só, essa questão não só dos dinossauros, dos pré-históricos principalmente, há muitas interpretações, né? Há alguns que afirmam que os filhotes deles entraram na Arca de Noé. A interpretação cristã, filhotes deles entraram na Arca de Noé e eles conviveram com os seres humanos. Tivemos aqui o doutor Adalto Lourenço, cientista, ele ficou 4 noites aqui conosco, de segunda a quinta, e ele falou que a Terra não é tão antiga como os geólogos acreditam, tá? Então, há uma equipe que fala que a Terra não passa mais de 10 mil anos.
que é um planeta novo. Tá? E outros falam que, com base em dados do carbono radioativo número 14, que a Terra tem 13 bilhões e 800 milhões de anos, essa é a idade da Terra. Então, a questão dos dinossauros, eu vi um estudo de alguém dizendo que em Jó, no capítulo 42, a partir do 40, né? 40, versículo 15 a seguir, a descrição daquele animal ali, não existe na Terra, no planeta, nenhum animal com aquela descrição. Então, ele fala que aquilo ali era um dinossauro, que existia. Então, é um assunto que não está fechado ainda. Tá? E a ciência continua buscando atrás. Eu lembro do Felipe, quando tinha 9 anos de idade, o meu filho, ele era fascinado por dinossauros. Conhecia tudo quanto era tipo de dinossauro, em que época eles viveram. E uma vez eu vi que ele escreveu uma carta para a NASA pedindo um osso de dinossauro. Então, é um assunto que é controvertido. A ciência não tem uma resposta definitiva quanto a isso. Então, eu fui visitar o Museu Natural em Ontário, em Toronto, e as crianças do pastor Paulo Kamizak, olhou quando vinha aquele esqueleto, aquela estrutura óssea dos dinossauros, e foi a menina que fez a pergunta: escuta, mas como que eles sabiam que era dessa forma? Porque aqueles esqueletos não foram encontrados daquele jeito, foram encontrados peças. Então eles imaginaram como que era aquele animal e aí completaram, entendeu? Agora, isso é ciência, entendeu? Então a ciência se baseia também, quando não tem provas, quando não pode ser testado, eles baseiam também na coerência, entendeu? Então a menina fez essa pergunta e eu não tinha prestado atenção, que nenhum daquele esqueleto ali era completo. Talvez tivesse 15, 20% do esqueleto, o restante foi tudo montado. Então o arqueólogo, a pessoa que montou aquilo ali, imaginou como que era o animal. Então, não está confirmado não. E o Adalto Loreto falou que os outros dinossauros viveram na Terra juntamente com os seres humanos. Olha, leia Jó no capítulo 40, quando você vê falando daquele animal que tinha osso como de tubo de ferro, sabe? Cauda, que uma coisa não existe hoje um animal que preencha aqueles requisitos. E falando, isso aqui eram os dinossauros. E outra coisa também que o doutor Adalto Lourenço falou aqui, é que a Terra, o planeta, não está totalmente conquistado. Tem muitas coisas na Terra que ainda não foram descobertas. Áreas, povos, tribos, ainda no planeta, que ainda não foi descoberto. E ele falou que ele não se surpreenda se qualquer dia desse aparecer um dinossauro por aí. E aí o pastor Felipe vai gostar, né, pastor Felipe? Certamente. Bom, se a ciência não tem resposta definitiva e nem o pastor Ezequias, não sou eu que vou ter, né? Então, é isso aí. Bem, meus irmãos, eu gostaria só de trazer aqui nessa plenária acerca dessa questão, um debate que se arrasta por muito tempo, e nós temos esse debate, inclusive, em algumas obras da CPAD, como o Plano Divino através dos séculos, de Lauro Soares, que é a teoria da lacuna, né? Inclusive na Bíblia de estudo do pastor Antônio Gilberto, ele trata isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, de que entre o versículo 1 e o versículo 2 é uma teoria interpretativa, claro, né? É um debate não consolidado, de que aqui temos o hebraísta, né, que é o pastor Ezequiel Soares, e existe essa teoria da possibilidade da expressão
e a terra era sem forma e vazia, de ser traduzida por a terra tornou-se sem forma e vazia. Então haveria uma lacuna entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, e essa lacuna poderia colocar tudo ali dentro, né? A explicação, que é uma teoria interpretativa que faz parte do nosso pensamento de produção, como já citei, de Lawrence Walson, e a Bíblia do pastor Antônio Gilberto também, que não afirmam, mas apresentam a teoria. Sim, existe, viu, pastor Douglas, uma interpretação com uma boa exegese, sabe? Que os dias da criação, ali não é criação, ali é restauração. Porque a Bíblia diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí no versículo 2 fala, e a terra era sem forma e vazia. E lá no profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 18, se não me falha a memória, diz que Deus não criou a terra vazia. Aí isso que não citou muito bem lá nesse osso, ele diz que a terra veio a ser, porque o verbo usado ali pode ser traduzido, e a terra tornou-se, ou a terra veio a ser, porque o verbo que aparece ali é o mesmo que aparece em Gênesis no capítulo 19, quando diz que a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Quer dizer, é o mesmo verbo que aparece ali, que aparece em Gênesis, no versículo 2. Então, há um período de tempo incalculável entre o versículo 1 e o versículo 2. Depois de anos, pode ser milhares ou milhões de anos, pode ser até os 13 milhões lá, de que fala a ciência, é que Deus resolveu restaurar a terra. Então, quando fala no versículo 2, e a terra veio a ser sem forma e vazia, lá nesse outro diz que foi a rebelião de Lúcifer. Lá em Isaías capítulo 12, versículo 12 ao 14, que Satanás foi expulso, houve aquela batalha. Então, aí trouxe o caos para a terra. E aí não se sabe quanto tempo levou. E outra coisa aí, Antônio Neves Mesquita, no livro Nações e Povos Antigos, ele diz ali que a cada dia do chamado dia da criação corresponde com as eras geológicas. Então, o dia que apareceu o sol, o dia que apareceu a lua, os animais, segue a mesma sequência. Então, muitos interpretam que não são dias de 24 horas, tá? Mas só que essa interpretação tem os seus senões, certo? Porque a Bíblia fala no dia em que foram criados. Então, Adão foi criado num dia de 24 horas, ou, como diz aqueles que acreditam que o Gênesis, a criação, não é literal, e aí adota o darwinismo, né? E outros falam, não, que Deus criou, mas não da maneira que a gente entende, que Deus falou e tudo aconteceu. E o Salmo 33 fala que Deus falou e tudo aconteceu. Então, são interpretações que têm até uma certa boa exegese, mas tem algumas pontas soltas, tá? Mas existe essa interpretação. Então, diz que a terra não foi criada vazia. Então, em aqueles dias ali, pode ser era geológica. Essa é uma interpretação. A última pergunta... perdão, pastor. Desculpe. Só para quem quiser ler mais sobre isso, tem uma obra chamada Manual de Dificuldades Bíblicas, de Gleason Archer, e ele trata sobre todos esses pormenores que o pastor Ezequias expôs aqui, para quem tiver interesse. Ok? A última pergunta da noite. Pastor Ezequias, sobre o livro da natureza mencionado, ou seja, no que tange a revelação de Deus, mediante a natureza criada, é possível que essa manifestação divina promova a salvação sem a necessidade da pregação do Evangelho? Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 16, tem essa resposta. Não existe salvação sem Jesus, e cada um será julgado conforme suas obras. Então,
aqueles que não ouviram o Evangelho, não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, Deus sabe como tratar com eles. É escrito que o justo juiz da terra sabe fazer justiça. Então, a morte de Jesus é para a salvação de todos os que creem. Agora, se aquelas pessoas que não creram porque nunca ouviram falar, a Bíblia diz que eles serão julgados conforme as suas obras. Serão julgados, não diz que serão salvos. Então, Deus sabe como fazer justiça. Então, a própria consciência, quer dizer, a natureza, a intuição, sabe, faz a pessoa discernir entre o certo e o errado, sabe, entre o bem e o mal. Então, Deus sabe como tratar esse assunto e nós, meus irmãos, não vamos entrar nessa questão, não vamos falar aquilo que a Bíblia não fala, que a Bíblia não ensina tudo, sabe? A Bíblia não tem tudo. Então, essa é a pergunta que eu costumo dizer de $1 milhão, né? Inclusive, há um livro muito interessante sobre isso, que é o Fator Melquisedeque, que trata com muita clareza sobre esse assunto. Eu quero tratar, ou tentar contribuir aqui, melhor dizendo, tentando aqui mostrar o que, a meu ver, é o que o pastor Ezequias trouxe aqui quando ele fala deste livro da natureza, usando ali o texto de Salmos, de número 19, versos 1 e 2, do verso 1 ao 6, mas em especial o 1 e 2, e Romanos capítulo 1 também, do versículo 18 ao 20, trata também a este respeito, do papel da natureza, que é aquilo que na teologia é chamado de pregação visual, de que a natureza, aquilo que por Deus foi criado, tem o papel, ou cumpre a função de, primeiro, refletir o caráter de Deus. Então, o salmista diz que ao olhar para o céu, ao firmamento, ali se anuncia a glória de Deus. Glória ali também tem relação com estética, né? Tem a ver com beleza, o caráter organizacional de Deus. Deus é um ser organizado. Isso é tão verdade que o culto, segundo o ensinamento de Paulo, tem de ser pautado na decência e na ordem. Porque o nosso Deus é um Deus que preza pela ordem, preza pela estética, preza pela beleza. Então, ao olhar para a natureza, isso testifica de Deus. E aquilo que se pode, como disse Paulo em Romanos capítulo 1, conhecer a respeito de Deus, se conhece por aquilo que também por Ele foi criado. Então, a intenção ali é trazer a ideia de que, conforme o pastor Ezequias Soares enfatizou, Deus deu ao homem a capacidade natural de conhecer, o conhecimento. Então aí está a capacidade que Deus deu ao homem para conhecer tanto coisas relacionadas à vida, entender, compreender, apreender e absorver, como também como um ponto de partida para o conhecimento de Deus. Como me parece que está encerrando, eu gostaria de trazer aqui, porque quando foi tratado sobre o tema trazido pelo nosso irmão Dr. Ronaldo, essa foi uma grande preocupação. E esta primeira palestra não está como primeira palestra aleatoriamente, casualmente, acidentalmente. Não, porque esta é a palestra que vai nortear as demais. Ciência e fé são compatíveis ou não? Eu anotei muita coisa do que o pastor Ezequias trouxe. E eu fiz uma anotação que eu quero compartilhar com os irmãos, porque me parece, a meu ver, que esse é um ponto importante. Qual é o real problema? Eu acho que nós temos que sair daqui desse segundo Intel identificando qual é o real problema, porque às vezes nós estamos focando num problema que não é o real problema. Então, qual é o real problema? Não é só se fé e ciência são compatíveis. Eu acho que esse não é só esse o problema.
Na verdade ficou claro também que os grandes pais das ciências eram crentes, servos de Deus, piedosos, pessoas que serviram a Deus, Isaac Newton mesmo. Você lê, por exemplo, a história de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era um homem extremamente preparado, voltado para a ciência. Ele, com 12 anos de idade aproximadamente, já tinha escrito um tratado de centenas de páginas sobre as aranhas voadoras, e ele era um homem voltado para a ciência, para a filosofia, a teologia, e era piedoso. Esteve no centro daquilo que ficou conhecido como o primeiro grande despertamento. Onde é que está o rompimento de fé e ciência? E não é só onde está historicamente, é o que causa isso, o que leva esta cisão. Qual é o interesse e o porquê há esse interesse tão elevado em dissociar fé e ciência? A quem interessa isso? Quem é que ganha com isso? Por que existe essa busca incansável de dizer que ciência anula, que é o que o senhor traz na apostila, de que a ciência anula a religião? Primeiro, por natureza, o homem é inimigo de Deus. Esse é um ponto. E aí tocamos na hamartiologia. Não tem como tratarmos sobre esse assunto desconsiderando a teologia sistemática. Então, por que há essa cisão? Por que há esse divórcio? Porque o homem, por natureza, é inimigo de Deus e se opõe a ele. Segundo, o homem quer ter autonomia plena. E esse é um problema que começa lá no jardim. No dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Isto é, se vocês são iguais a Deus, vocês são capazes de entender tudo a partir daquilo que só se vê, que é o naturalismo. E finalmente, eu prometo terminar aqui, a raiz dessa dissociação, desse trabalho em torno de divorciar fé e razão, ou fé e ciência, a raiz disso não é outra senão o estado de pecado no qual o homem se encontra. Então, qual é o caminho de volta? A pregação do Evangelho, porque pela pregação do Evangelho é por meio do qual o homem voltará a crer em Deus e entenderá que a ciência foi criada por Deus e a religião é um dos meios pelos quais o homem anseia a Deus. Então fica aqui a minha tentativa de contribuir nesse sentido. Bem, mas então encerrando minha participação, quanto à questão que está aí na tela, só para corroborar então com o que o pastor Ezequias já disse, o pastor Estorralbo também, lembrando que na teologia sistemática nós temos o aspecto da revelação, chamada revelação geral e a revelação especial ou específica. A revelação geral se dá pela natureza, de modo que a Escritura diz que ninguém será indesculpável diante de Deus, até quem nunca ouviu falar de Cristo, por conta da revelação geral. E a revelação específica é a revelação que se dá pela pessoa de Cristo e pela própria Escritura. Romanos 2, 14 a 16, já citado, Paulo trata sobre isso, dizendo que quem nunca ouviu será julgado pela consciência. E quanto à palestra do pastor Ezequias Soares, ela dá abertura, então, às demais plenárias, como já dito, com esses paradigmas entre fé e ciência, ora em conflito, ora em cooperação, a depender do contexto. E nós precisamos, ao final desse encontro, ter uma cosmovisão ortodoxa quanto à nossa posição em relação à fé e ciência. Obrigado. Amém.